about you, it's all about me, it's all about what we do. Making art, you and me, trying to find something to believe. Because I'm running wild, I ain't running free. Still got a lot of shit left to see. I'm stuck in this town, and the town's stuck in me. Always trying to find another reason to leave, but we sit at home, all alone, hoping one day our names will be known. Cause I'm stuck on the bottom, trying to feel on top, wishing everything would just come to a stop. Vamos lá, vamos lá. Olá, doutora. Olá, querido. Deixa Como vai? Aqui, fica Tudo melhor bem? aqui para te escutar. Ah, que bom falar com você e que bom ver esse sorrisão, né? Que bom ver você aí bem. Já tá 100%? Ainda não estou 100%, mas estou caminhando para isso, porque eu ainda tenho um pouco de cansaço, um pouco de dispneia aos grandes esforços. Mas eu digo que essa experiência mudou radicalmente minha vida. Foi, sem dúvida, a experiência mais forte, dura, difícil e de maior aprendizado de toda a minha vida, né? A gente pode falar que foi uma experiência quase morte? Foi, com certeza, quase morte, Felipe. Assim, eu cheguei a ser entubado e quando eu fui entubado, eu tinha mais de 80% de acometimento pulmonar. E assim, eu acredito muito na ciência, claro, eu sou médico, mas eu acredito muito em Deus também. Eu tenho Deus muito presente em mim. Tem gente que é meio cético quanto a isso, que é mais para a ciência. Eu acredito nos dois, eu nem desvalorizo a ciência e não perco minha fé também, porque, assim, é claro que eu estava internado no hospital que tem a menor mortalidade por coronavírus do mundo. Eu levantei esses dados, inclusive. A menor mortalidade de pacientes entubados por coronavírus do mundo. Então, assim, é um hospital de ponta que tinha tudo à minha disposição, tudo que eu precisasse. Inclusive, o médico falou isso na hora que eu fui ser entubado. Como eu estava consciente, ele precisava da minha autorização para me entubar. Ele falou, me levou para a UTI. Pois é, Alan, é isso que eu quero comentar com você e quero te perguntar. Como que é para um paciente que está na experiência que você estava aí, passando por todas os sintomas mais ferozes do coronavírus, o médico chegar para você e falar, vou ter que te entubar? Como é isso? Você não quer acreditar na realidade, né, Felipe? Assim, eu sou médico, eu sou especialista em oftalmologia, você sabe disso, mas o médico se forma em todas as especialidades. E eu dei plantão de clínica médica, de emergência há muito tempo, no começo de carreira. Eu trabalhei em UTI também, eu sou militar da reserva da aeronáutica, eu cheguei a ficar 1 ano na UTI lá. Então eu tinha essa experiência dessa parte geral também. O médico, a hora que me levou para a UTI, ele falou assim para mim, eu preciso te entubar, você sabe o que isso significa? E eu, sabendo de tudo, eu queria dar uma de bobo, você não quer acreditar, você quer se enganar. Eu falei assim para mim, eu sei o que significa, eu sou o seu colega. Ele falou, eu sei que você é meu colega, inclusive eu lembro de você, você não lembra de mim, nós somos contemporâneos, mas nós nos formamos em faculdades diferentes, a gente se via nos jogos, entre as faculdades, tudo isso. Aí eu fiz uma pergunta mais boba para ele, falei assim, tem risco de eu não voltar? Ele falou assim, tem risco de você não voltar. Aí, claro que já está respondido. Aí eu, querendo me enganar, perguntei a mesma coisa para ele com outras palavras, fui redundante, fui mais explícito. Então o médico ele foi bem específico com você, ele disse, tem risco de você não voltar. Tem risco. Aí eu perguntei mais explicitamente, eu falei, tem risco de eu morrer? Perguntei exatamente assim. Aí ele respondeu de novo, ele falou, tem risco, eu não posso te enganar, mas eu diria que esse risco é muito pequeno, porque você está num dos melhores hospitais do mundo, nós temos tudo que você precisar a seu dispor, você tem uma excelente equipe, e você não tem comorbidades e você é jovem. Então eu diria que esse risco é muito pequeno, porque a gente tem tudo que você necessitar. Mas existe esse risco. Nessa hora veio um filme na minha cabeça, Felipe.
assim, da minha vida. A gente pensa nas coisas Você que a gente chorou? deixou de viver. Nessa hora, não. Eu chorei muito quando eu voltei, quando tiraram o tubo. Uma semana depois, quando eu fui estubado, eu chorei 3 dias seguidos, quase que dia e noite, noite e dia. Eu chorava muito, eu não consegui dormir. Eu fiquei 3 noites sem dormir. E sempre que alguém tentava falar comigo por videoconferência, por telefone, alguma coisa, eu não tinha meus telefones no começo, porque meus bens todos ficaram trancados na segurança quando eu fui ser entubado. E aí a psicóloga foi para lá com o telefone, ligou para minha família, mas eu via algum familiar, eu chorava, eu não conseguia conversar com as pessoas assim. E as pessoas todas me dando força, e eu só chorava, eu não conseguia conversar direito. Eu não queria ver televisão, não queria ver filme, eu fiquei com raiva de TV, porque passava o noticiário, e no noticiário estava falando de coronavírus, e o coronavírus quase tirou minha vida, e só falava disso. Então, aí eu falava, não quero ver TV. Aí eles falavam, então veja um filme. Eu falava, não quero ver filme. Mas aqui tem todos os canais de filme. Eu falava, eu não quero ver filme. Aí veio um médico que tem até meu xará, Alan também, da UTI. Aí ele falou assim, eu também não gosto de filmes, assista então Simpsons. Eu acho engraçado o desenho. Aí ele pôs nos Simpsons para mim. Eu falei, eu não quero ver nada. Sabe quando você está assim, muito depressivo? Eu chorava muito quando eu voltei da intubação. Eu não tinha voz. Quando eu voltei outra pessoa. Sim, Eu achei... inclusive a gente chegou a falar algumas vezes por telefone, eu acho que talvez você nem lembre muito, porque eu acho que você deveria estar meio, né, aéreo ainda, porque a gente falou 2 dias logo depois que você voltou. Quando você, durante esse período aí que você esteve sedado, né, e estava entubado, você disse que você é muito, tem uma fé absurda. Você se recorda, teve alguma sensação, você teve uma conexão? Como é que foi isso, essa experiência sua entubado na UTI? Então, a única coisa, assim, você queria saber alguma coisa meio sobrenatural, de espiritismo? Completamente. Tal. A única coisa mais... Eu não tive visão, não tive nada disso. A coisa mais próxima que eu tive disso foi que quando o médico falou que ia me entubar, eu pensei muito nos meus filhos, principalmente nos gêmeos. Eu tenho 2 filhos mais velhos, o Renan, que vai se formar esse ano em Direito no Mackenzie, tem o Nathan, que faz faculdade no Canadá, e eu tenho gêmeos pequenininhos que têm 7 anos de idade. Então eu pensava mais nos gêmeos, que não conviveram comigo. O Renan ficou morrendo de ciúme. Você só fala dos pequenos. Eu falei, é porque eles não conviveram comigo o que você conviveu. Eu não tive tempo de passar para eles os ensinamentos e os valores que eu passei para vocês, né? Você está encaminhado, você vai chorar, mas vai se formar e vai seguir tua vida, né? Então eu pensava muito neles. E depois de pensar nos meus filhos, você sabe que eu fui muito amigo do Gugu, eu gostava muito do Gugu. E, inclusive, o imóvel da minha clínica, eu comprei dele, ele foi me mostrar pessoalmente o imóvel, a gente ficou um tempão conversando, é difícil para mim chegar lá. O imóvel que você comprou, o Gugu que vendeu para você? Ele que me vendeu e me vendeu pessoalmente. Além dele me vender pessoalmente, que ele não vai pessoalmente ninguém, ele manda... O Jordão, que é um corretor de imóveis, cuida dos imóveis dele, administra tudo, quem negocia tudo, só que ele não vende geralmente. Ele falou para mim, eu não vendo, eu só alugo. Eu falei, Gugu, então para mim não interessa, eu não quero alugar. Aí ele falou, não, para você eu vou abrir exceção. E aí ele vendeu. Você chegou a pensar no Gugu antes de ser entubado? Então, é isso que eu quero chegar. Eu pensei no Gugu na hora, eu falei, nossa, será que eu já vou rever meu amigo? Eu falei, Gugu, aí eu falei com ele, assim, pedindo para ele, eu falei, Gugu, eu tenho muita saudade de você, mas não está na hora da gente se encontrar. Se puder, me ajuda. Eu quero continuar aqui. Eu tenho filhos para criar, eu tenho filhos pequenos, eu estou muito jovem, eu tenho muita coisa para fazer. Então, eu falei isso e depois eu falei, eu perguntei para o médico ainda, eu tenho outra opção? Ele falou, não. Eu falei, então pode me entubar. Aí ele me sedou e eu apaguei. Dias depois, quando eu já tinha saído da UTI, eu estava na semi-intensiva, eu recebo uma mensagem de WhatsApp da mãe do Gugu, da Dona Maria do Céu. Então isso eu acho que deve ter uma conexão pelo seguinte, fazia muito tempo que eu não tinha assim, contato com ela, o último contato que eu tive com ela foi no velório do Gugu, mas antes disso fazia muitos anos que eu não a via. Há muitos anos atrás eu a via com mais frequência, eu cheguei em orfanatos com ela e com o Gugu para a gente dar presentes no Natal, tudo, mas fazia muito tempo que eu não a via. E ela pediu meu telefone para Esther Rocha,
né? Pediu para a Esther me ligou, falar que ela queria meu telefone, eu falei, pode passar, dei meu telefone, lógico. Aí ela mandou um recado de voz, de áudio para mim, pelo celular da Cida, da irmã do Gugu, falando, ela chama o Covid de gripe, né? Ela é uma senhora que tem mais de 90 anos, todo mundo sabe, tem um sotaque português lindo. Ela me ligou falando assim, Alan, eu estou te ligando porque eu soube que você ficou muito mal com essa gripe muito grave e eu estou ligando para dizer que eu estou orando muito por você e que te dá o recado que você vai ficar bom. Te dá um recado, ela falou, que você vai ficar bom, você vai sair dessa e você vai logo para sua casa e você vai ficar muito bom. Tenha certeza que você vai ficar muito bom e eu continuo aqui em oração por você. Um beijo para os seus pais e outro para você. Eu achei muito estranho, assim, porque a gente não tinha uma ligação tão próxima ultimamente, ela não tinha nem meu telefone, é uma senhora de mais de 90 anos, tem pouca familiaridade com o celular, o WhatsApp, essas coisas, tanto que ela pediu para a filha gravar para ela, mas com a voz dela, e me mandou a mensagem. Então, a coisa assim mais estranha que eu achei foi isso, porque eu pensei no Gugu antes de ser entubado e a mãe dele me manda essa mensagem depois, né? Quando você acordou, você achou que você tinha morrido? Foi muito estranho. Eu cheguei a pensar que talvez eu tivesse morrido e estivesse no céu. Eu cheguei a pensar que eu talvez tivesse sido transferido de hospital, porque eu não reconhecia o lugar onde eu estava. Eu estava numa suíte dentro da UTI, mas era uma suíte, e a conversa que eu tive com o médico que eu ia ser entubado, pelo que eu me lembro, foi na entrada da UTI, ou foi no corredor, ou foi num salão grande da UTI, eu não me lembro de estar no quarto. E depois que eu acordei, eles me disseram que eu fiquei o tempo todo naquele quarto quando eu tive entubado, que eu não mudei de local. Eu não reconhecia aquele quarto, era uma suíte grande, tinha uma TV bem grande, de umas 70 polegadas na parede, do lado tinha um painel de luz do tamanho de uma TV de 40 polegadas, mais ou menos, todo de LED. Eu achei estranho aquela luz, para quem ia ter uma luz na parede e tal. Eu achei que eu tinha sido transferido de hospital ou que eu estava no céu, em algum outro lugar. Aí o médico me fez as perguntas que são de praxe fazer para testar o nível de consciência do paciente. Ele perguntou, você sabe por que você foi entubado? Isso eu sabia, não tinha dúvida. Eu falei, sei, por coronavírus. Aí ele falou, você sabe onde você está? Eu fiquei pensando porque eu não tinha certeza. Mas eu falei, bom, eu fui internado no Einstein. Eu vou dizer que eu estou no Einstein porque é mais provável de eu acertar e que se eu errar ele vai fazer milhões de exames comigo, talvez, vai achar que eu estou rebaixado da consciência. Eu falei, no Einstein. Aí ele falou, isso mesmo, ótimo. E aí eu lembro que eu pensava que se eu voltasse da intubação, eu ia voltar normal, eu ia descer da maca, ia para casa, alguma coisa assim, né? E não, eu não tinha força no braço para nada, Felipe. Eu não conseguia nem escovar meus dentes. Eu tentei descer da cama, eu não tinha força nas pernas, era como se eu não tivesse pernas. Parte porque a musculatura fica sem movimento durante esse período que você está entubado, parte por causa da sedação, que você recebe muitos medicamentos, inclusive alguns relaxantes musculares, para você não ficar para relaxar a musculatura do tórax, para ventilar melhor, tudo isso. Então eu passei a depender de todo mundo para tudo, Felipe, e você começa eu perdi todos os valores que a gente tem na sociedade, todos os valores que a gente tem no dia a dia. Eu perdi, assim, primeiro o valor para bem material. Graças a Deus eu tenho uma carreira hoje consolidada, tudo, então eu sempre gostei de carro. Eu tenho um carro que é um objeto de cobiça de um monte de gente, não vou dizer a marca que não vem ao caso. Eu fui dirigindo meu próprio carro para o hospital quando eu fui internado e eu pensava assim, meu Deus, eu tenho esse carro lá na garagem e não me serve para nada, não tem utilidade nenhuma, é pequenininho assim. E quando você se deu conta que você sobreviveu? Qual foi o exato momento que você se deu conta que você realmente estava vivo? Não, quando eu acordei, quando eu voltei da intubação, quando eu fui extubado, eu percebi que eu estava vivo já, Felipe, só que eu ainda tinha muito cansaço e, assim, eu estava muito vulnerável nessa hora, muito vulnerável, que eu estou te falando. E que, assim, eu dependia das pessoas para escovar meus dentes. Vinha auxiliar de enfermagem escovar meu dente no leito. Banho, eles me davam banho com um paninho, aquele banho que a gente chama de banho de gato, com um paninho, passava um pano úmido no meu corpo, depois um paninho com
sabonete líquido, depois um pano úmido para tirar o sabonete e depois secava. O primeiro banho foi assim. No segundo dia que eu escovei o dente, ele pediu para eu segurar a escova. Eu falei, eu não aguento, eu não tinha força. Aí ele falou, segura junto comigo que eu vou com a minha mão. E foi escovando meu dente. E aí você percebe o quanto toda essa equipe multidisciplinar que trabalha no hospital é importante. Porque as pessoas, assim, a gente costuma pensar nos médicos, né? Nos médicos, mas a gente esquece. E assim, eu dependi muito de todos, da moça da limpeza que limpou o chão para não machucar meu pé, nem pegar uma infecção, dos auxiliares de enfermagem que escovavam meu dente, me davam banho, me ajudavam a ir no banheiro, os que me administravam medicamentos, as fisioterapeutas. Então, elas faziam. Eu comecei a usar uma máscara, que é aquela BIPAP, com a pressão positiva, para ir ventilando. Aquilo foi expandindo o meu pulmão. Logo que eu voltei do tubo, eu ficava dependente de oxigênio 24 horas por dia, até para ficar descansando em repouso. E é um processo progressivo isso, Felipe. As pessoas, eu achava que a pessoa, quando ia embora para casa, estava 100%, e não está. Nem quando eu voltei lá, nem quando eu vim embora para casa. Eu fazia fisioterapia 2 vezes por dia e ainda fazia esse BIPAP, que é a máscara com pressão positiva. E assim, o que foi melhorando aos poucos. Primeiro eu deixei de precisar de oxigênio para ficar ao repouso, mas ainda precisava se eu fosse conversar com alguém ou para comer, para fazer a barba e para tomar banho. Depois eu já conseguia ficar ao repouso e conversar sem oxigênio, depois eu conseguia comer, depois eu consegui fazer a barba sem oxigênio, e quando eu fui embora eu ainda sentia falta de ar para tomar banho. Pra você ter ideia. Continuo com a minha... Você perguntou se eu estava 100%. Aí eu estou falando assim, quando eu fui embora, eu ainda sentia cansaço aos esforços até para tomar banho. Hoje eu não sinto mais para tomar banho, mas eu estou super Caxias, eu fiquei muito assustado. Eu nunca fui tão Caxias que a gente fala, para quem não sabe, Sim, aquela pessoa que segue muito a regra, metódico, né? Exatamente, eu nunca fui assim. Médico geralmente até meio desleixado, mas assustou bastante, viu? Hoje eu faço fisioterapia todo dia, eu faço exercícios de musculação todos os dias para expandir, mas nem para ficar forte, mas para expandir o tórax, tudo isso para melhorar a respiração. Eu não estou conseguindo correr ainda, mas eu estou fazendo caminhada de 1h30 todos os dias. Eu mudei radicalmente minha dieta. Inclusive, quando eu tive alta, eu saí de lá com pancreatite medicamentosa e com anemia. Foram as únicas sequelas que eu tive. Não foi sequela também irreversível, né? As 2 que eu tive era pancreatite por causa do monte de medicamentos que eu recebi e tive uma anemia. A ciência, a literatura, o meu médico, todo mundo fala que isso, tanto a anemia quanto a pancreatite, iriam regredir em 2 meses, que em 2 meses costumavam regredir para ficar tranquilo. Eu segui, claro, todas as orientações à risca, inclusive líquido, tudo. Em 3 semanas eu fiquei bom, Felipe, da pancreatite e da anemia. Ah, que ótimo. Já Alan, tá você normal. tem ideia, porque geralmente a gente tem mais ou menos uma sequência, ou a gente talvez pense. Você tem ideia como que você se contaminou? Eu tenho, assim, muita gente me pergunta isso é uma pergunta de ouro, né? Eu não tenho bola de cristal, mas eu desconfio. Eu tenho um assistente que trabalha comigo na oftalmologia, ele é meu instrumentador, ele é tecnólogo, faz alguns exames para mim, tudo, então ele costuma ficar na mesma sala que eu muito tempo. Eu paguei 4 exames para ele, o mais recente tem 2 semanas, ele não pegou coronavírus, então ele não teve Covid-19, ele não teve nem contato com vírus, nem nada. Então, partindo dessa primícia, eu imagino que a proteção que eu usava no consultório era efetiva, era funcional, porque senão ele teria pego de mim, com certeza, porque diz que o nível de transmissibilidade é muito alto do coronavírus. Eu desconfio, até comecei a desconfiar disso por causa do meu pneumologista, que ele falou para mim, que tenha sido por delivery, porque saiu um artigo dizendo que 64% das pessoas contaminadas em Nova York estavam em confinamento domiciliar total, só que pediam comida de delivery. E aqui em casa a gente pedia muito, por causa das crianças, eu pedia pizza, pedia sanduíche, pedia essas coisas que eles gostam. Eu desconfio que tenha sido por delivery. Uma dica para o pessoal, inclusive, é assim, pode continuar pedindo delivery, isso o meu pneumologista falou, doutor Marcelo, aliás, quero agradecer ele, porque
eu devo minha vida a ele, toda a equipe também, né, claro, mas eu tenho um carinho muito especial para o Dr. Marcelo Issato Cuvacchino, e ele falou o seguinte: se você pedir uma pizza, além dos cuidados que a gente toma com a embalagem, com o entregador, com tudo, pega a pizza, põe numa assadeira, põe no forno, deixa assando uns 10 minutos. Se ela estiver contaminada, você acabou com o problema, você já inativou o vírus. O certo não é matar, é inativar porque ele não é vivo. Então, assim, você inativa o vírus com calor. Então, a dica é não pedir nenhuma comida que você não possa aquecer, porque ela certamente tem o risco de ter sido manipulada por alguém contaminado, entendeu? Mesmo a pizza que vai no forno, depois de pronta, ele joga orégano por cima, ou põe alguma coisa que não vai no forno, ou às vezes pega com a mão para pôr na caixa. A gente não sabe, né? Mas pelo delivery, tua família também teria se contaminado ou não? Minha família se contaminou. Mentira! Se contaminou. Não precisaram ser hospitalizados, mas se contaminaram. Meus gêmeos pegaram coronavírus, só que, graças a Deus, você vê como essa doença não segue padrão, cada pessoa responde de um jeito. Meus filhos gêmeos, eles tiveram só manchinhas no corpo, que se chamam exantemas cutâneos. Durou 2 dias, mais nada, não tiveram mais nada. E a minha esposa, ela teve tosse, teve falta de ar, teve dores no corpo. Teve dores no corpo, febre, só que ela pôde tratar domiciliar também, porque a saturação de oxigênio dela não caiu tanto quanto a minha, e o acometimento pulmonar dela foi de cerca de 30%. O meu, quando eu fui entubado, foi um pouco mais de 80%, Felipe. Por isso que eu digo que eu acredito muito, além da ciência, acredito muito em Deus também, assim, porque a ciência poderia, só a ciência, eu acredito que ia me salvar também. Talvez, né? Talvez. Mas, assim, todos os meus amigos médicos que viram minha tomografia se surpreenderam pelo tempo que eu fiquei entubado devido ao tamanho do comprometimento pulmonar. Eles falaram: pacientes com a tomografia semelhante à sua no hospital que eu trabalho, na minha UTI, costumam ficar entubados cerca de 1 mês. Eu fiquei 1 semana. Então, assim, mesmo eu tendo ficado ao todo internado 1 mês, ao todo, no total, entubado foi só 1 semana. E pela gravidade do acometimento pulmonar, todo mundo diz que foi muito pouco tempo, né? Você teve a oportunidade de ir para um bom hospital, de ser muito bem assistido, de estar obviamente, entre os melhores e tal. Você acha que se você tivesse ido para um hospital público, você teria se salvado? Depende do hospital público, né? Nós temos vários níveis de hospital público, mas eu acho que na grande maioria deles eu não estaria conversando com você hoje, Felipe. Infelizmente, assim, é possível fazer uma medicina boa. Você acha que ainda é precário esse serviço? Talvez se você não tivesse num Einstein como você ficou, você provavelmente não teria passado por essa, teria realmente vindo a óbito, né? Eu acho, porque eu estava muito grave, eu cheguei a ficar muito mal, entendeu? Se eu tivesse talvez um acometimento menor, eu teria no hospital com menos recursos, talvez me recuperado, mas no mínimo a minha recuperação ia demorar muito mais tempo. Talvez eu tivesse tido insuficiência renal, que muitos pacientes desenvolvem insuficiência renal pelo Covid-19, e eu recebi um tratamento experimental lá no Einstein, que só são feitos em 3 hospitais, aqui pelo menos no estado de São Paulo, eu não sei nos outros estados, que eu recebi um tratamento experimental que foi plasma de convalescente, que é um plasma que tem os anticorpos de pacientes que já se curaram. E eu acho que fez grande diferença esse plasma que eu recebi na minha recuperação. Eu tive que assinar um termo de autorização, consentimento, tudo. Os hospitais que têm isso aqui em São Paulo são o Einstein, o Sírio e o Hospital das Clínicas, que é público. Por isso que eu falei, depende do hospital público. O Hospital das Clínicas, ele é tido como um excelente hospital, apesar de público, ele é um excelente hospital. Só que o problema dele é justamente que ele é tão bom que virou referência, e todo mundo que necessita de um hospital público e quer um bom hospital público, vai para lá. Inclusive, vem gente de outros estados para tentar se tratar lá. Então é difícil conseguir uma vaga, mas é um hospital público de excelência lá. Acho que todos podiam ser desse nível, né? Basta a boa vontade do governo em investir. Uma coisa interessante, assim, quando eu estava estubado, lá no quarto, que eu comecei a conversar com os colegas, com os médicos, tudo, eu perguntei para um dos médicos lá intensivistas
qual que era a taxa de mortalidade dos pacientes entubados por coronavírus, lá no hospital que eu estava internado. Ele falou em torno de 10%. Eu tomei um susto, eu falei, nossa, tudo isso? Ele ficou ofendido, ficou bravo. Ele falou, você acha muito? Pois saiba que essa é a menor estatística do mundo, ele falou, do mundo. Aí ele me falou, sabe qual porcentagem dos entubados morrem em Nova York? Nova York, ele não está falando da esquina, né? Pirapora do Brejinho, não, ele falou Nova York. Eu falei, não sei, ele falou 40% dos entubados morrem em Nova York. Ele falou, você sabe qual o percentual que morre numa cidade? Aí ele falou uma cidade aqui lá do norte do país, do interior, eu não recordo o nome. Ele falou assim, nessa cidade estava morrendo 100%. Aí Meu eu fui Deus. contratado, aí ele falou, eu fui contratado para montar um protocolo para eles e dar treinamento por telemedicina. A gente já conseguiu reduzir para 60%. Eles estão dando pulo de alegria. Ele falou, o que falta no Brasil não é respirador. Todo mundo fala de respirador, respirador, respirador. Ele falou, o que falta é a mão de obra qualificada. Quem sabe mexer no respirador, quem sabe regular um respirador. Porque em muitas cidades... Intensivista, né? Exatamente. Em muitas cidades, eles estão pegando um médico recém-formado, que não tem especialidade nenhuma, e colocando para cuidar de paciente entubado. Então, quer dizer, não pode dar certo isso. É a mesma coisa que você ter o avião e não ter o piloto, né, Felipe? É triste, é uma realidade. E você já triste. tem seu avião? Não tenho avião. Mas logo, logo vai comprar, não vai? Não sei, eu gosto muito de viajar, viu? Mas a gente vê, né, quando passa por isso, que a vida é um sopro, fica morrendo de medo, e a gente vê os acidentes, às vezes, com os amigos, as pessoas próximas, assim, que a gente gosta. Eu acho que eu ainda prefiro o avião de carreira, entendeu? Para viajar, acho que é mais seguro, viu? Os aviões grandes. Eu tenho um amigo nosso, é dono até de uma emissora de televisão, ele tem aviões que ele trabalha, depende do avião para trabalhar. Outro dia entrou um pássaro na turbina do avião dele em pleno voo. Quer dizer, imagina o susto que tomou, assim, por pouco não aconteceu um acidente fatal, entendeu? E é um avião super moderno, né? A gente tem medo. Né? Quando você hoje pensa em saídas, enfim, eu acho, qual é a sua grande reflexão sobre tudo isso, daqui para frente? Assim, os momentos, a coisa mais rica que a gente tem, como eu falei, eu pensava no hospital, eu tenho um carro, não sei o que, na garagem não serve para nada. Por que não serve? Isso não é riqueza. Bem material não é riqueza, objetos não são riqueza. A maior riqueza da vida é a própria vida e os momentos que a gente passa. O momento é tempo, os momentos não voltam, entendeu? Cada dia que passa na vida é um dia menos que resta para a gente. Então, assim, a gente tem que aproveitar ao máximo todos os momentos, fazendo coisas que nos deixam felizes, estando com pessoas que a gente ama e que nos amam, Felipe. E acho que essa é a maior lição de vida, assim, e não gastar tempo com coisa que nos aborrece, coisas que nos deixam tristes, coisas que não nos dão prazer, entendeu? Tem gente que está se matando de trabalhar num negócio que não tem o menor prazer, que não gosta do que faz, e está lá por dinheiro, para comprar alguma coisa, tá? Eu acho a maior besteira. Você tem que fazer o que você gosta, fazer o que você ama e ser feliz o tempo todo, entendeu? São das Sim, mas lições. isso eu acho que talvez, na minha opinião, talvez seja um pouco um tanto quanto piegas, mas será que daqui 3 anos você vai estar com esse mesmo pensamento? Porque eu acho que isso meio que traz uma sensação também, logo depois que a gente perde alguém que a gente ama, né? Então você está enlutado ainda. Será que daqui uns 3 anos você vai estar pensando dessa mesma forma? Eu não sei, realmente, sendo honesto, eu não sei como eu vou estar daqui 3 anos, mas eu garanto que eu já mudei muito minha vida. Minha alimentação mudou totalmente. Eu estou comendo só coisas saudáveis, eu estou fazendo meus exercícios, eu estou procurando ficar ao máximo com as pessoas que eu gosto, apesar ainda do distanciamento social. Não vejo a hora de sair a vacina para ficar mais tempo. Eu já planejei, assim, não trabalhar mais de finais de semana, como eu trabalhava todos os finais de semana. Estou querendo mudar já mudei meus horários para quando retornar tudo ao normal, assim. Eu ainda não voltei à normalidade, mas, assim, eu pretendo ir num ritmo bem mais tranquilo daqui para frente, entendeu? Eu pretendo. Eu não sei daqui 3 anos, mas hoje minha cabeça é essa,
porque certamente foi a experiência mais forte da minha vida. E uma coisa já mudou, como eu falei, eu nunca levei nenhum tratamento 100% a sério, e eu estou muito Caxias, eu estou seguindo, primeiro que eu confio no meu médico, e assim, eu estou seguindo 100% das orientações dele, entendeu? E eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Eu acho que quando você tem qualquer doença, independente da doença que seja, procura um médico que você confia e siga o que ele orienta. Não adianta você fazer da tua cabeça e nem você ir num médico que você não vai com a cara, ou que você não confia, que você não gostou, se você não tem empatia, porque realmente você não vai seguir o tratamento, né? E agora, quais são os planos para 2021, já que 2020 você renasceu, né? E 2021 você precisa escrever um livro sobre isso. Eu estou com esse projeto já, assim, na cabeça. Conversei com um amigo meu que tem uma editora já também. Não sei se é com ele que eu vou fazer, mas eu tenho a ideia de escrever um livro que eu acho que eu não vou conseguir ensinar ninguém muita coisa, mas eu vou poder transmitir o que eu vivi. Ensinar as coisas que eu aprendi, eu acho que só vai aprender quem passar pela mesma situação. Então você acha que é um livro mais de autoajuda? De autoajuda e contando um pouco da minha história. Eu pretendo, assim, no livro contar... eu vou contar desde a história da minha adolescência um pouquinho, pretendo contar dos meus trabalhos comerciais, os programas de TV que apresentava, falar do Polegar, falar de tudo e falar dessa minha experiência aí, né, que foi duríssima e foi um grande aprendizado para mim. Eu realmente tenho uma gratidão imensa por todo mundo que cuidou de mim lá. Desde o pessoal da limpeza até o chefe de equipe, foi todo mundo fantástico comigo, eu não tenho que reclamar de ninguém. Inclusive, a maioria deles fez muito mais do que a sua obrigação, não fizeram só a obrigação, eu via que eles tinham vocação, tinham amor pelo que estavam fazendo. Há uma coisa engraçada também, quando eu estava na UTI, isso é engraçado, quando melhorou meu humor, que eu já tinha parado de chorar, eu vi que o quarto era grande e tal, né? Aí eu perguntei assim para a enfermeira, falei assim, nossa, esse quarto é grande, né? Uma suíte grande e tal, você tem quantas dessa aqui? Ela falou o número, eu não sei. Aí eu falei, o Bolsonaro ficou aqui? Ela falou, não, ele não ficou aqui, ele ficou no outro, que esse aqui perto do corredor, ele precisava de mais privacidade. Aí eu falei, Aí ela falou assim, aqui ficou a Hebe. Ficou a Hebe aqui, ficou o Sócrates. Aí eu brinquei com ela, falei assim, então me põe num quarto pequenininho, porque todo mundo que ficou aqui morreu. Eu falei pra ela. Aí ela deu risada e falou assim, não, mas tem gente que ficou, tem muita gente que saiu bem daqui, a maioria saiu bem. Aí começa a me dar os exemplos das pessoas que ficaram bem, que ficaram lá, né? Você está com a tua clínica em Alphaville? Eu tô é uma clínica, na verdade, né? É muito grande, né, Alan? Não é tão grande, mas eu tenho, assim, os principais equipamentos, os principais aparelhos eu tenho, nós fazemos os exames todos que são necessários, a maioria deles eu faço lá mesmo, então não precisa ficar encaminhando o paciente para um monte de lugar para fazer um monte de exame. Eu tenho essa clínica na Alphaville, eu faço parte do corpo clínico também lá do Einstein, mas lá eu vou mais para operar, fazer cirurgias, né? Ou alguma urgência, alguma emergência, e também tem o serviço de oftalmologia arrendado nos hospitais da Redditor, São Luís também, de oftalmologia. Né? Jura? Que legal, que legal. Também, então você já está rico. Então eu consigo criar meus filhos, pagar a escola deles, assim, graças a Deus, assim, não falta nada pra gente, mas não diria que eu tô rico. Aliás, estou rico porque estou vivo, né? Televisão, nunca mais televisão? Você não pretende fazer mais nada? Como é que é? Eu não sei, viu? Eu tô tão enraizado na oftalmologia, eu gosto tanto do que eu faço, eu tenho tanto prazer. Mas você ama televisão? Adoro TV também, né? Eu fiz muita coisa de TV, né? Eu apresentei um programa na Record, que era um infantil, foi o primeiro programa que eu apresentei, o Casa Mágica, não sei se você se lembra, era junto com a Silvinha. Sim. Era um infantil que a casa inteira se mexia, era um barato, e eu adoro criança também, sempre gostei, então era muito legal para mim. Depois eu apresentei um programa infanto-juvenil, que era uma coisa, não sei se tem outros programas nesse formato, assim, era uma produção independente, mas ela passava em 2 emissoras diferentes, em estados diferentes. Então ele passava para o estado de Minas, pela Record, e passava para o estado do Espírito Santo pela antiga TV Manchete, que hoje é Rede TV.
né? Era um infanto-juvenil. E depois disso eu fiz um programa ainda de vídeo publicidade. Esses de vídeo publicidade, de vendas, tudo também, né? Foram as 3 coisas que eu fiz na TV, né? Eu tenho muita vontade, eu gosto de televisão, mas, assim, para entrar tinha que ser com uma equipe muito legal, pessoal bacana, fazer alguma coisa séria, né? Que tudo que eu faço eu gosto de fazer sério, né? Porque como Não dá você pra mesmo brincar disse, mais. que depois de uma experiência como essa, é preciso alertar e fazer aquilo que a gente gosta também, né? Então, já que a televisão está no teu caminho, eu acho que talvez seja uma oportunidade muito legal de você pensar em voltar agora nesse depois, passando toda essa loucura, né? Não, eu gosto, sim. Gosto bastante, eu chego a pensar assim, mas eu precisaria de ter parceiros comigo que tivessem muito profissionais e que abraçassem a ideia também para fazer junto comigo, né? Mas eu gosto bastante e gosto muito também do que eu faço, né, da oftalmologia. Operar catarata é uma coisa que, para mim, é uma delícia, é um prazer imenso. É mesmo? Não só pelo resultado, porque você pega um paciente muitas vezes que não enxerga e volta enxergando tudo. Eu já tive senhoras que gritaram depois da cirurgia: eu estou enxergando. Assim, que disseram que viram um neto pela primeira vez. Então, isso dá um prazer imenso para a gente. Mas não só por isso, como o próprio ato da cirurgia, porque a oftalmologia é muito ligada à tecnologia. Eu digo que estar operando catarata, para mim, é como se estivesse jogando videogame, assim. Meus olhos acho que até brilham, né? Você opera com microscópio cirúrgico, é um aparelho de facoemulsificação para operar sem corte, sem dar ponto, sem nada. Faz uma incisãozinha mínima, tem o barulhinho todo para você saber se está entrando o fluido, se está saindo, aspirando, se está fazendo o faco, que é o ultrassom, para quebrar o cristalino. Então é uma delícia. Assim como cirurgia refrativa também, a laser, que é para tirar o óculos, tirar o grau. É uma coisa deliciosa também. É tudo ligado à tecnologia, eu adoro. São as minhas 2 paixões. É isso e realmente televisão eu gosto muito, sinto muita saudade também da televisão. Por exemplo, você falou, né, de comerciais infantis, depois programa infantil, depois A Casa com a Silvinha e depois Polegar e de repente médico, né? Assim, caminhos completamente que não se cruzam, na verdade, né? Não, nem um pouco. Eu sabia que eu tinha que estudar. Eu sabia que eu tinha que estudar, fazer alguma coisa. E aí eu prestei vestibular para medicina, não passei, porque eu tinha ficado 1 ano parado quando eu terminei o 3º colegial, não consegui passar, era dificílimo naquela época, né, que eu prestei. Você fez por onde? Eu fiz em São Paulo, na Unisa. Mas assim, era dificílimo, tinham poucas faculdades, era muito difícil. Aí eu fiz 1 ano de cursinho, e no cursinho, era o primeiro ano de um cursinho muito famoso lá na Alphaville. E o dono dessa rede de cursinhos, ele queria fazer lá o padrão. Então ele pegou os melhores professores da rede toda e levou para a Alphaville. Eu morava na Alphaville, só que a turma era muito pequena, então só tinha primeira fileira e segunda, não tinha aquele fundão, não era aquela turma gigante. Então não tinha como ter bagunça, e eu prestava muita atenção na aula, que eu sabia que eu fazia shows, que eu viajava, eu não ia ter oportunidade de estudar nas viagens. Então eu perguntava sempre para o professor quando eu não entendia. Ele perguntava aquela famosa pergunta: entenderam? Eu falava: não, pode repetir? Pode. Aí ele repetia. Às vezes eu perguntava 2, 3 vezes até eu sair de lá sabendo a matéria, porque em casa eu não ia estudar. Ou eu saía sabendo, ou eu não ia aprender. Aí eu prestei de novo medicina e prestei direito também. O primeiro resultado, que nada a ver uma coisa com a outra, mas eu gostava das 2 áreas, né? E o primeiro que saiu foi direito, eu me matriculei em direito e eu achei que eu não ia passar em medicina ainda, que era muito difícil, é uma coisa surreal. Saiu o resultado, quando saiu o resultado... Mata um japonês e garanta a sua vaga, né? Exatamente. Né? Quando saiu o resultado, eu estava em Ubatuba. Naquela época, o resultado saía no jornal impresso, não saía em celular, tablet, em rede social. Sim, saía os resultados, Eu fui comprar o jornal, era umas 6 horas da manhã, e eu vi meu nome no jornal. Imagina a minha alegria. Eu saí 6 horas da manhã, pulando no meio da rua, gritando, a rua toda vazia. Eu passei, eu pulava, que nem uma criança, assim. Aí eu fiquei deslumbrado, que eu passei no vestibular mais difícil do país, que era a medicina, e aí eu abdiquei de fazer direito e acabei fazendo medicina.
Ainda não sabia a especialidade que ia seguir. Quando eu passei pela oftalmologia, que eu vi tudo isso ligado à tecnologia, à ótica, tudo. A ótica que eu falo não de óculos, a ótica... É muito difícil na faculdade você escolher para qual caminho você vai, principalmente na medicina, assim, ou você já sabia de prontidão que você ia para oftalmologia? Não sabia ainda. Eu gostava, eu estava... Nada a ver uma área com a outra, mas eu tinha pensado em fazer ginecologia e obstetrícia. Eu tinha pensado, por causa da parte de fertilização, essas coisas eu acho muito legal. Eu tinha pensado em fazer cirurgia plástica e tinha pensado em oftalmologia também. Cheguei a fazer estágio de ginecologia extracurricular no hospital do Campo Limpo, público, até em São Paulo. Sim. E, assim, não curti nem um pouco, porque você fica acordado a madrugada inteira, toda hora te chamam. Aí chega uma parturiente, assim, trabalho de parto, e você tem que ir fazendo toque de hora em hora para ver se tem dilatação. Quer dizer, a qualidade de vida é muito ruim de quem faz ginecologia e obstetrícia, no começo, pelo menos, de carreira, muito plantão, você não para quieto. Oftalmologia, além de ser ligado à tecnologia, é uma área que eu gosto muito. Na época que eu escolhi, eu vi que eu ia ter uma qualidade de vida melhor. Não teria plantão, não ia me chamar fora de hora. Raramente, né? Pode acontecer de ter um acidente, alguma coisa, mas é muito raro, entendeu? E estudar o olho deve ser legal, né? É fantástico, né? O olho é um mundo, é um universo. Tanto que é uma das poucas especialidades. Eu te falei que a gente, quando faz medicina, aprende um pouco de tudo e passa em todas as especialidades. Mas oftalmologia tem até um ditado dentro da medicina que ninguém põe a mão. É uma das poucas especialidades que ninguém mete o bedelho. Ele só, acontece alguma coisa, manda para o especialista. Todo mundo tem pavor de mexer porque é uma coisa muito especializada. E a experiência na faculdade é muito pequena na oftalmologia. Para você ter ideia, nós passamos 6 meses de prática, com plantões, com tudo, na clínica médica, 6 meses na cirurgia geral, 6 meses na ginecologia e obstetrícia, né, na minha época passava, e na oftalmologia passava, se não me engano, era 2 semanas. Então, quer dizer... o conhecimento de um médico generalista é muito pequeno na oftalmologia, entendeu? Muito rápido, né? Para se aprofundar, né? É muito rápido. E o olho é muito sensível também, né? Muito sensível, requer muitos cuidados, assim, e muitas doenças a gente descobre a partir do olho, né? Um exame de mapeamento da retina, de fundo de olho, é importantíssimo para quem tem diabetes, quem tem hipertensão, quem tem história de glaucoma na família. O glaucoma é uma doença que vem silenciosa e pode levar à cegueira. Se você não faz um check-up anualmente, não faz os exames preventivos, você pode evoluir para cegueira. Eu já tive pacientes que vieram me procurar e disseram: eu nunca passei no oftalmologista. Quando veio, eu já não tinha mais o que fazer. Assim, já tinha perdido quase que todo o campo visual por conta de um glaucoma. Outro dia eu vi na internet, agora que eu lembrei, eu falei, eu vou perguntar para o Alan quando eu fizer a live com ele. Estavam ensinando a fazer, alongar os nervos dos olhos. Então você levantava, você virava, Eu falei, gente, mas eu nunca ouvi isso na minha vida. Eu acho que o olho já se movimenta sozinho, né? Não, eu sei. Isso aí provavelmente é uma mulher que chama Tatiane, ou Tatiana Gebraer. Deve ser isso, acho que é isso mesmo. Que ela faz um curso, olhos de águia, não sei o que e tal, charlatanismo puro. Ela já foi proibida, inclusive, de dar esse curso, dar essas palestras, por determinação judicial. Ela recorreu, perdeu o recurso. Ela faz isso para ganhar dinheiro, porque ela chega para um paciente de glaucoma, fala que os médicos são corporativistas, que não querem que os pacientes saibam disso, que é para eles pararem de usar o colírio do glaucoma. Olha que absurdo. Meu Deus, ela é maluca, gente. Não, e ela fala que você tem que usar uns exercícios, que você bate o pé no chão e melhora a circulação, e vai o sangue para o rosto, e vai o sangue para o olho, e olha para cima e olha para baixo, umas coisas sem sentido nenhum. Mas quem está desesperado acredita em qualquer coisa, se apega em qualquer coisa. A pessoa que está ficando cega, ela acredita em qualquer coisa, entendeu? Ela vai em todas as igrejas, ela
acredita no chazinho que a avó manda tomar, ela acredita em tudo, né? Ela vê uma pessoa dessa dizendo que vai curar, que é só bater o pé no chão, olhar para cima, olhar para baixo, fazer os exercícios. Tem muita gente que paga para fazer esses cursos, né? Mas é triste que alguém põe em risco a saúde de outras pessoas por dinheiro, né? Por razões financeiras. E você, né? principalmente você que estudou tanto, né? E os médicos que estudam tanto, justamente você dizendo que e principalmente a oftalmologia, que é uma especialidade que requer muito cuidado, de repente cai na mão desse pessoal aí e acaba perdendo a visão mesmo por ignorância, né? Não, com certeza. E eu não sei como é que tem gente sem escrúpulos assim para fazer esse tipo de coisa, sabe, Felipe? Eu sou muito conservador. Por exemplo, tem uma cirurgia, essa famosa cirurgia laser para tirar o óculos, é uma cirurgia refrativa, é uma cirurgia super segura, super segura. Só que tem riscos se não for feito um pré-operatório adequado. Tem algumas pessoas que não devem operar porque tem um risco maior de desenvolver algumas complicações no pós-operatório, que a gente chama de, principalmente, complicação chamada principalmente de ectasia. A ectasia é o famoso ceratocone. Algumas pessoas que já têm uma tendência a desenvolver isso. De cada 10 pacientes que eu contraindico a cirurgia, por probabilidade maior de desenvolver um ceratocone, eu tenho chance de estar errado em 9 contraindicações. Ou seja, desses 10 que eu contraindiquei, só um que realmente vai ter o ceratocone. Mas eu acho que 10% é um risco muito grande que eu não gostaria de correr, que eu não gostaria que nenhum familiar meu corresse e que eu não deixo meus pacientes correrem. Entendeu? Tem paciente que é teimoso, fala, eu vou operar de qualquer jeito, porque meu vizinho operou, minha amiga operou e ficou bem, tudo. Eu falo, mas você tem um risco, eu não opero. Então eu vou procurar outro médico. Eu falo, é um direito teu, mas assim, eu prefiro operar quando eu tenho 100% de segurança. Se não for 100%, porque ele pode ter uma infecção no pós-operatório, pelo menos 99,9%. Eu prefiro estar totalmente respaldado pelos exames, pela literatura, e que eu fiz tudo o que eu podia para prevenir alguma complicação, né? Minha avó teve glaucoma, meu pai teve glaucoma e já operou de uma catarata. Eu preciso também? O exame do glaucoma você precisa fazer pelo menos uma vez por ano, com certeza. Catarata não passa de pai para filho. Catarata é uma doença do cristalino, que é uma lente que tem dentro do olho. Dentro do olho, atrás da pupila, nós temos uma lente biconvexa. Ela fica nesse sentido, assim, dentro do olho, e ela faz esse movimento ao longo da vida. Ela é presa por um músculo, que chama músculo ciliar. Ela que dá o foco na nossa visão, para perto, para longe. De tanto fazer esse movimento ao longo da vida, as fibras dela vão se desgastando, e com a própria idade elas vão ficando amareladas ou esbranquiçadas. Então a opacidade dessa lente chamada cristalino, que é a catarata. A catarata praticamente todo mundo vai ter, só não tem quem morre cedo. É como dizia a Tânia Carreira, ela falava, fica velha é horrível, ela não falava isso, ela falava um palavrão, mas ela falava assim, mas a opção é pior, né? Então, assim, não é que... Ficar velho é horrível, mas a opção é pior, né? É pior, ela falava, né? Que a opção seria morrer. Mas, assim, a catarata hoje em dia está super evoluída, não é mais aquele bicho de 7 cabeças. Pra você ter ideia, a catarata, antigamente, a pessoa, quando operava, tirava o cristalino, que é uma lente que tem um poder de refração muito grande, e não colocava nada no lugar. Então as pessoas tinham que usar aquele óculos fundão de garrafa, que nossos bisavós usavam, nossos avós usavam, Sim. Depois que operavam a catarata. É por isso que eles usavam aqueles óculos, então. Exatamente, aquele fundão de garrafa que hoje você quase não vê ninguém com ele, é raro você ver. Hoje em dia, quando você opera a catarata, você pode até nem precisar, se você optar por colocar uma lente multifocal, que já existe hoje, existem as lentes trifocais, de foco estendido, e multifocais, que dão visão para longe, meia distância e perto. Você nem precisa mais de óculos, quer dizer, você opera a catarata e enxerga melhor do que enxergou a vida inteira. Tem paciente que fala, puxa vida, se eu soubesse eu tinha operado mais cedo, né? Fica super contente. A coisa evoluiu muito. Antigamente você fazia um corte grande no olho, dava ponto para operar a catarata, hoje não precisa mais de ponto. Você faz 2 ou 3 furinhos pequenos, assim, que nem ponto precisam. É a mesma diferença de uma cirurgia na barriga aberta para videolaparoscópica, né? Evoluiu muito a coisa. Quem vai para a medicina dos seus filhos? Você já tem uma ideia, não? Ou nenhum deles?
Eu não sei, viu? O Renan, que vai se formar em Direito, ele disse que gosta muito de medicina. Não sei se ele vai encarar uma segunda faculdade. O É, Natano acho que não vai fazer. E dos pequenos, o Luca fala às vezes que quer ser médico. São gêmeos, né? O Luca e o Luigi. O Luca às vezes fala que quer ser sei. médico, mas é muito pequeno. Quando a gente é pequeno, a gente quer ser tudo. Eu, quando era pequeno, sabe o que eu queria, Felipe? Eu falava para os meus pais que eu ia ser palhaço de circo. Eu ia no circo, achava o máximo, porque eles faziam todo mundo rir, faziam a criançada rir, a plateia, as crianças. Eu dizia que ia ser palhaço. Então a gente muda muito, né? É verdade, é. Alan, olha, a gente está chegando para o finalzinho da nossa live, infelizmente, mas eu posso dizer para você que foi uma delícia conversar com você. Eu já queria ter feito essa live antes, e nós torcemos muito para você no programa, muito, sabe? Foi uma pessoa que... E as informações, às vezes, chegavam muito desencontradas e a gente ficava apreensivo. A própria Sônia, gente, fica atrás do Alan, ver o que está acontecendo, por favor, tal. Foi uma história que pegou a gente muito de calça curta e de surpresa. Mas, graças a Deus, você está ótimo, está bonito. A Obrigado. voz já voltou ao normal. Voltou. E você agora 100% restabelecido. E eu só tenho flores para jogar em você, dizer que que a sua vida seja maravilhosa depois dessa história toda. Muito obrigado, querido. Obrigado a você, obrigado a todo o pessoal do programa. A Sônia é uma querida, ela mandou várias mensagens para mim, dizendo que estava torcendo pela minha recuperação e assim, é uma querida, um grande beijo para todo mundo do A Tarde é Sua. O Elias também, eu tenho um carinho muito grande por ele. Não sei se você sabe, mas o Elias gravou o primeiro videoclipe do Polegar com a gente. Ele falou, ele tem o vídeo lá, também. ele mostra. Ele tem o vídeo, né? Tem umas fotos dele que não pode nem mostrar, viu? É verdade. Ele era bagunceiro, viu? Então, arquivo, assim, né? Grande. Arquivo mais do que trancado, né? Tem um carinho muito grande por todo mundo do programa, por você. E, muito assim, obrigado. Eu só tenho a agradecer. As informações um pouco desencontradas devem ter sido porque uma coisa séria. A minha esposa ela não queria divulgar que eu estava muito mal, que eu estava entre a vida e a morte, que eu estava internado, nada disso no começo. Meu pai também não, e pediram para alguns amigos da imprensa segurarem isso também. Então deve ter tido duas vertentes. Meu filho, o Renan, falava a verdade e algumas outras pessoas não queriam falar. Por quê? Porque, primeiro, pelo sofrimento, e segundo, porque minha esposa e meus filhos, eles tinham muito medo de sofrerem discriminação. Disseram que tem muitos casos de discriminação nos condomínios que a gente mora, ou na própria escola dele, quando voltasse às aulas. Muita gente desinformada, achando que quem teve vai passar a vida inteira. Dando porretada, né? A pessoa correndo atrás do outro com um porrete na mão, né? Não, o Celso Russomano falou para mim que tem uma moça que trabalha com ele, da equipe dele, que teve coronavírus, já estava curada, desceu no prédio dela para pegar alguma coisa, pegar uma comida, alguma coisa, e chamaram a polícia, porque ela estava lá embaixo no térreo e ela tinha tido cor, só que ela já estava curada. Na verdade, quem já foi curado tem anticorpos, quem já está curado não vai transmitir para mais ninguém, entendeu? E nem vai pegar tão cedo, né? A gente não sabe quanto tempo dura essa imunidade, né? Mas, com certeza, quem está curado é muito mais seguro você estar com quem já teve e está curado do que quem nunca teve. Quem nunca teve pode estar com verdade, sintomático, né? Eu vou marcar qualquer hora para você fazer uma avaliação para mim. Vai ser um prazer, viu? Eu estou esperando você. Vai ser um grande prazer, uma alegria te receber. Você vai gostar lá da clínica. Lá foi feito de bom gosto, com muito carinho lá. Queridão, olha, um super beijo para você. Um beijo à tua esposa, um beijo para as crianças e, nossa, muita força na tua vida sempre, sempre, muita, muita. Só o fato de estar vivo já basta, né? Demais, querido. Muito obrigado pelo carinho, parabéns pelo teu trabalho, você é um profissional exemplar, a gente vê até pela maneira com a qual você conduz uma live, conduz uma entrevista, tudo com uma sequência assim, muito pensada.
É um grande profissional, um grande jornalista, uma pessoa de muita luz, um querido, viu? E muito ético acima de tudo. Tem um grande carinho por você. Obrigado, Beijão viu? pra você. Fica com Deus. Para você Amém. e para todo mundo que está assistindo a gente aqui também, viu? E bombou, Grande beijo viu? a todos. Foi ótimo. Ah, que ótimo. Obrigado e um ótimo final de semana para todo mundo. Vai ficar salvo? Vai ficar Costuma salvo. salvar? Não, vai então, salvar. tem gente- Eu salvo aqui no Instagram e depois ela sobe no meu canal no YouTube. Ah, tá. Que tem gente que diz que perdeu a live, que queria ter assistido. Aí quem vier perguntar no meu Instagram, eu vou pedir para... Fica acompanhando salvo aí que vai aqui, tá salvo. depois sobe no meu canal no YouTube. Daqui 2 semanas fica no canal já entra no canal do YouTube, porque tem a do Padre Fábio de Mello, tem o Ronivon e tem a sua. Aí entra no joia. canal no YouTube, tá bom? Tá bom, querido. Ótimo final de semana. Fica com Deus. Tudo de bom. Um beijo, querido. Tchau. Beijo.